Pelos que vai Santa Cruz, entrai em todos nosso Senhor, em nome do Pai, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer confuso este tempo de oração. E o Imaculado São José, meu Pai e Senhor, o anjo da guarda, intercedei por mim. Depois de nos termos colocado na presença de Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Vamos começar a primeira meditação do recolhimento sacerdotal no mês de julho. Tantas vezes nós nos encontrávamos, especialmente porque estão próximos de São Paulo, no sítio da Aroeira, fazendo o recolhimento. Agora cada qual está em sua casa e Deus está na casa de todos, porque Deus está conosco, está em nós. E a nossa vida pode ser resumida naquela doxologia final que nós e todo o povo reza muitas vezes. No fim da oração eucarística, eu vivo por Cristo, com Cristo, em Cristo. O tema dessa primeira meditação do recolhimento é a que dá título a todo o recolhimento, com Cristo no dia a dia. Cristo na vida do sacerdote em qualquer circunstância, com Cristo no dia a dia. Se nos perguntassem qual é a passagem do Evangelho que nos fala mais diretamente do sacerdócio, da nossa vida sacerdotal, poderíamos citar aquelas que são a resposta teológica exata. A última ceia, quando juntamente com a Eucaristia nasce o sacerdócio cristão, nasce a missa. Poderíamos dizer, é a cruz, quando o sacerdote eterno Jesus Cristo abre os braços e se oferece como redenção por todos nós, por toda a humanidade. Poderíamos dizer, é o capítulo 17 de São João, a oração sacerdotal, que Cristo dirige ao Pai e que tantas vezes a nós, os padres, nos tem ajudado a fazer oração. Poderíamos dizer que é aquele momento em que o Evangelho diz que Jesus, depois de passar uma noite inteira em oração, escolheu todos os 12 apóstolos e dá os 12 nomes, incluído Judas Iscariotes, que o traiu, como diz o Evangelho. Mas eu preferi não escolher nenhuma destas cenas do Evangelho. E escolhi uma que nos pode ajudar a pensar no dia de um padre e a pensar na nossa vocação, concretamente. A cena é a que descreve o capítulo 21º do Evangelho de São João, a última pesca, o último capítulo do último Evangelho, que evoca aquela primeira pesca que nós lemos no capítulo 5º de São Lucas, aquela primeira pesca
em que se define a vocação dos 4 primeiros apóstolos formalmente escolhidos por Jesus Cristo. Pedro e seu irmão André, Tiago e seu irmão João. Vocês sabem de cor esta cena da primeira pesca milagrosa, que na realidade é o relato da vocação dos apóstolos. Desses apóstolos dos quais nós somos sucessores na missão sacerdotal. Conta, não vou me demorar a descrevê-la, como bem no começo da vida pública, Jesus se dirige, rodeado já de uma multidão, à praia, à margem do lago de Genezaré. Lá estão os pescadores lavando as redes e Cristo pede emprestada a Simão, a quem dava o nome de Pedro, a barca dele para servir de púlpito, porque o estavam apertando perto da água. Prega a multidão e de repente, inesperadamente, se vira para Pedro e lhe diz: vai para águas mais profundas, mar adentro, e lançai as vossas redes para pescar. Pedro fica desconcertado. Já tinha veneração por Jesus, já o admirava, tinha carinho, mas lhe parece um disparate. Mestre, estivemos a noite inteira, que é o tempo bom da pesca, trabalhando e não pescamos nada. Mas, porque tu o dizes, lançarei as redes. Então se produz aquele milagre, da pesca miraculosa, da grande pesca que enchia as redes, que exigiu que eles pedissem ajuda a outras barcas para carregar tudo. E de repente Pedro se dá conta de que lá há alguma coisa divina. Aquilo é um milagre. E se joga aos pés de Cristo e diz: Senhor, afasta-te de mim, que sou um pecador. O que todos nós sacerdotes deveríamos fazer todos os dias. Jesus, afasta-te de mim, que sou um pecador. Tudo que eu possa fazer, toda essa pesca de almas que eu possa fazer, és tu, Senhor, que a fazes, apesar das minhas resistências, como Pedro resistia. E Jesus diz aquelas palavras: não tenhais medo. De agora em diante serás pescador de homens. E conta esse texto de São Lucas, que largando tudo, largando os barcos, as barcas, largando as redes, no caso de Tiago e João, que trabalhavam numa empresa própria do pai, como funcionários contratados, largando as barcas e o pai, seguiam Jesus. Esse capítulo 21 de São João, que dizia que nos vai dar a pauta da nossa meditação, é como uma repetição quase propositada daquele momento da vocação. Outra pesca milagrosa. Outra pesca milagrosa da qual Jesus quer tirar lições muito claras para a vida dos apóstolos, que daí a pouco ele vai enviar ao mundo inteiro em seu nome, como instrumentos vivos de Cristo Redentor, de Cristo Sacerdote. E é muito bonito pensar nesta cena do Evangelho de São João como um conjunto de fachos de luz para os dias comuns do padre e do sacerdote, porque esta passagem começa com o amanhecer, é um dia que está começando. É na Galileia, outra vez junto do lago de Genezaré, o mar da Galileia. Já Jesus ressuscitado tinha aparecido em Jerusalém e depois na Galileia várias vezes. Mas no Evangelho se deduz que não aparecia todos os dias, não estava constantemente. Embora o início dos Atos dos Apóstolos diz que naqueles dias da ressurreição e até a ascensão, Cristo apareceu a todos com muitas provas. Agora, naquele dia não. E levantam-se, não querem perder o tempo e, naturalmente,
aquela turminha que o Evangelho de João enumera, galileus como Simão, Tomé, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, outros 2 discípulos, estão juntos com Pedro e ele diz, vou pescar. E os outros dizem, vamos nós também contigo. Saíram, subiram ao barco e naquela noite nada apanharam. Outra vez se repete a mesma história. Eles vão e por mais que tenham a experiência, a técnica, a arte da pesca, por mais que sejam mestres de pesca, não conseguem absolutamente nada. Até que, ao raiar da manhã, na primeira luz, Cristo aparece na margem, na praia. E eles, naquela meia luz ainda nascente, ouvem uma voz que não reconhecem. Uma voz que se dirige a eles familiarmente. Grita Jesus, rapazes. Eu traduziria o texto latino do Evangelho, diz pueri, que quer dizer meninos. Vocês têm alguma coisa para comer? E eles que estão de redes vazias respondem, não. Olha, veja como é bonito isto. Cristo não é para momentos especiais. Cristo é para os momentos mais normais do nosso dia. É nisso que eu quereria fazer fincapé nesta meditação. É o nosso companheiro, é o nosso amigo, é o nosso amor que nos acompanha o dia todo, desde que começa a clarear o dia até que se fecha a noite e dormimos. E esse Cristo é o Cristo da ressurreição, o mesmo, o Cristo vivo, o que hoje vive, o que você e eu temos nas mãos todos os dias da missa. O que nós temos no sacrário. Esse Cristo em cujo coração podemos nós inclinar a cabeça como São João, nos momentos em que mais precisarmos dele, fazendo oração junto do sacrário. Pois esse Cristo ressuscitado, já com um corpo ressuscitado glorioso, corpo de glória, não é um Cristo que se mostra distante. Não é um Cristo que aparece com majestade. Não é um Cristo que começa a falar só das grandezas de Deus, embora ele sempre falou de Deus. É um Cristo que diz, vocês têm alguma coisa que a gente possa comer? Não, respondem, não temos nada. E, novamente, Jesus dá uma ordem. Lançai a rede à direita da barca e encontrareis. E lá devia ter um cardume, o fato é que lançaram a rede e a barca se encheu de peixes. 153 peixes grandes. Eles o contaram. Viram lá a mão de Cristo, Deus. Cristo, que em nome de Cristo, e fizeram aquele milagre, foram instrumentos daquele milagre. Nós, os padres, somos constantemente instrumentos de verdadeiros milagres de Cristo. Não só nos sacramentos, especialmente na Eucaristia, mas nas conversões, nas pessoas que abrem a alma à fé. É impressionante e nos acostumamos às vezes. Rotineiramente estamos no meio de grandezas divinas, embora Nosso Senhor está junto de nós de uma maneira tão simples como nessa cena do Evangelho. Meninos, rapazes, como é que estão aí de peixe? Lançam a rede onde Jesus lhes disse, 153 peixes grandes. E quando São João percebe esse milagre, grita, é o Senhor. Aquele coração puro, simples,
de São João, que era praticamente, era um adolescente. É o primeiro que tem os olhos limpos para descobrir Cristo naquela figura meio escurecida pelo amanhecer lá, as luzes confusas do amanhecer, lá à beira do lago. E dentro da barca estava Pedro, já o conhecemos, todo ímpeto, todo coração, toda espontaneidade. O que faz Pedro? Mete os pés pelas mãos, mas de uma maneira maravilhosa. O contrário do que as pessoas fariam, ele se joga ao mar porque quer chegar antes do que ninguém ao lado de Jesus. O que fariam todo mundo é tirar o manto se o tinha e aliviar a roupa. Não, ele fez o contrário. Vestiu o manto, se jogou na água para chegar quanto antes a Jesus, num impulso de carinho, de amor, de agradecimento. E quando chegam à praia, o que encontram? Não encontram um trono de ouro. Não encontram uma figura hierática. Não encontram o resplendor que eles viram, divino, que eles viram em Jesus no Monte da Transfiguração, quando por uns instantes Jesus quis que transparecesse, através da sua humanidade, a sua divindade. Não. Encontram o Jesus de todos os dias. Agora, isso sim, com um respeito enorme. E como os esperava Jesus, é impressionante. Não, é impressionante porque frisa o que eu gostaria que todos nós, e eu primeiro teria que ser, todos, percebêssemos que não há um único instante da nossa vida no qual Jesus esteja desinteressado. Não há coisas pequenas para Jesus. Ele nos ama. Há coisas nossas, que são também dele. Porque ele nos chamou porque quer viver e agir através de nós. O Padre é instrumento vivo de Cristo sacerdote. O que é que encontra na praia? Disse-lhe Jesus, vinde comer. E perceberam que Jesus tinha preparado umas brasas lá na margem do lago e já tinha adiantado um peixe que estava sendo assado sobre aquelas brasas. E vamos sentar, vinde comer, vamos comer. A refeição familiar. Outra coisa comum da vida sacerdotal. E Jesus está nela. E Jesus nos chama nesse momento. Jesus quer que estejamos com Ele nesse momento. Eu tenho um amigo muito bom, pai de família, que faz anos num retiro longo espiritual para homens casados. Eu comentei essa passagem do Evangelho e, meio brincando, disse, vocês já repararam que essa passagem é a passagem de Cristo farofeiro? Bom, pois ele achou graça e anos depois sempre falava, Padre Francisco, lembra Cristo farofeiro? E começava a rir. Eu digo, sim, o Cristo familiar. É mesmo, familiar. O Evangelho nos diz que os discípulos estavam impressionados e com grande respeito escutavam Jesus, ficaram em silêncio. E Jesus distribuiu o alimento, pães que também tinha, o peixe. Vale a pena que pensemos nisso. Eu lhe perguntaria, e me pergunto a mim mesmo, nós sabemos que devemos encontrar Cristo, que o ideal seria que nós vivêssemos com uma fé ardente, contagiante, que o povo percebe, sem necessidade de fazer palhaçada, de fazer teatro, de fazer circo. Às vezes, infelizmente,
Alguns padres acham que será mais se fazem palhaçada, de uma espécie de fervores teatrais. Não. Com simplicidade de coração. Nós vemos Cristo, sobretudo, na missa. E procuramos celebrar a missa recolhidos, que se note que estamos em diálogo com a Trindade, através de Cristo, nosso Senhor. Nós encontramos Cristo quando confessamos no confessionário. Encontramos Cristo lá sabendo, Senhor, eu sou um pobre homem e em teu nome vou dizer-te absolvo dos teus pecados. Eu sei que és tu, Jesus, que estás servindo desse instrumento vivo que sou eu. Um pobre instrumento, mas instrumento. E é bom ir às confissões pedindo ajuda à luz, ao Espírito Santo. E é bom, durante todo o tempo da confissão, por dentro, estar rezando pela pessoa que se confessa conosco. Mas depois, quando chegam momentos de distensão, momentos de lazer, momentos de olhar para o celular, momentos de ligar a televisão, aí parece que há uma transformação. Que o padre é outra pessoa. Olha, o decreto do Concílio Vaticano II sobre os presbíteros, o decreto Presbyterorum Ordinis, lá num texto da metade para frente, fala de que uma característica do padre tem que ser a unidade de vida. Eu sei que a pessoa que ajudou a redigir esse texto pediu emprestada a expressão a São José Maria Escrivá, que dizia que a nossa fisionomia espiritual, no Opus Dei, deveria ser caracterizada pela unidade de vida. Nossa vida não é uma vida que tem umas gavetas. Agora abro a gaveta da oração, agora abro a gaveta do ministério, agora abro a gaveta da diversão, agora abro a gaveta do relaxamento. Não. Única. Unidade de vida, unidade de vida. Pergunto de novo e acho bom que todos nós nos perguntemos: quantas vidas eu tenho? Olha, há padres, e talvez a todos nós nos tenha acontecido um pouco isto, que não é bom, que distinguem como se que cortada com faca. Por um lado, a vida ministerial, por outro, a vida privada. Na vida ministerial se conscientizam de que estão agindo numa tarefa sagrada, em nome de Deus, pregando a palavra de Deus. Tomara que nós, os padres, pregássemos sempre a palavra de Deus e não as nossas ideias bobas, desculpa, nem as nossas manias, nem as nossas estupidezes. Porque quando nos achamos mais sábios é quando somos menos. Como é bonito que líamos no Evangelho do penúltimo domingo, domingo 14, do tempo comum. Jesus, com uma alegria imensa, diz: eu te dou graças, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e prudentes e as revelaste aos pequeninos, aos humildes, aos simples. E nós somos os primeiros a quem Jesus nos pede, como pedia aos apóstolos, porque foi falando com eles que discutiam qual deles era o maior. Pedia aos apóstolos: se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Mas tudo isso deriva do que eu estava comentando. Parece que temos cortadas com uma guilhotina, com uma faca, duas vidas. A vida ministerial e a vida privada. Quando ficamos brincando com o celular, e às vezes não é brincar com o celular, é brincar com Deus. Porque o que procuramos e vemos no celular é indigno de Deus. Indigno.
Ou estamos na televisão assistindo coisas normais, ou estamos simplesmente relaxando lá em casa, ou estamos descansando um pouco depois do almoço. E aí parece que outro homem, que presença de Deus? Essa é uma pergunta que teríamos que nos fazer. Que presença de Deus? Que presença de Cristo eu procuro ter quando me recolho? Já terminei, encerrei o expediente, já não tenho mais reuniões à noite, infelizmente nessa época de quarentena não temos reunião nenhuma, mas paciência. Mas pensa no que será a vida em circunstâncias normais. Estamos voltados para Deus. Antes de dormir sentimos necessidade de, se possível, se não fica muito longe da casa onde moramos, se está contigo ou está lá mesmo, passar diante do sacrário, fazer o exame de consciência, olhando para o sacrário onde está Jesus, olhando para nós. Tomar umas notas, propósitos para o dia seguinte. Amanhã eu quero ter mais paciência com os fiéis, que às vezes são um pouco inoportunos. Amanhã quero ser mais pontual, não fazer esperar ninguém. Amanhã quero ser amável com pessoas que não são amáveis. Ou seja lá o que for, mas já sempre acompanhados por Nosso Senhor. Sempre como outros Cristos. Quantas vezes ficamos fazendo vigília junto do sacrário e conversando com Jesus de todas as coisas mais simples da nossa vida e pedindo ajuda e agradecendo. Senhor, tudo o que eu posso fazer de bom, olha, eu te dou graças, porque por mim não faria. Seria incapaz. Pedro se deu conta disso já desde a primeira pesca. Eu não pesquei nada. Porque tu o dizes, eles se deram conta também nessa última pesca. Obedecendo a Cristo, como um sacerdote que obedece à fé, que obedece à disciplina da igreja, que obedece à santa liturgia, que obedece com carinho, com fervor, com espírito de adoração, obedece à liturgia. Quer fazer da liturgia uma obra divina, não uma obra humana. Sim, esse sacerdote percebe, é humilde, sabe que é Deus quem faz as coisas. Que o padre é, repito, pela enésima vez, instrumento pobre, vivo, não é objeto material, de Cristo sacerdote, Jesus que está agindo através do sacerdote. Eu não faz muito, um grupo de padres me pedia, tem alguma lembrança do que São José Maria Escrivá falou aos sacerdotes quando esteve aqui em São Paulo? E, na realidade, reunião com os sacerdotes misturados com todo tipo de pessoas, casais, filhos, velhos, novos, havia muitos sacerdotes, mas só para padres teve uma reunião aqui na Casa do Sumaré, em São Paulo, e foi no dia 29 de junho de 2020, que essa estadia de São José Maria, fim de maio, começo de junho, em São Paulo, faz tantos anos, 1974, nós a comemoramos agora, recentemente. E eu tinha tomado umas notas do que naquela reunião tinha dito São José Maria. E no início, como começou aquela reunião? Começou assim. Peçam, assim começou. Se dirigiu aos padres que estavam lá. Peçam que nunca me esqueça de que sou sacerdote. Nem de dia, nem de noite. Não esquecerei se vivo aquele conselho da Escritura. É preciso orar sempre e não desfalecer. E repisava essa necessidade da oração e o que eu chamaria o clima de oração constante na vida do padre.
É interessante. Alguns de vocês conhecem a edição crítica, a edição comentada do livro Caminho. Há um pensamento de Caminho, que eu não vou repetir agora de cor, mas sei quase de cor, em que diz: dir-te-ei, plagiando um autor estrangeiro, a tua vida de apóstolo vale o que valer a tua oração. Você sabe quem é o autor plagiado? A maioria de vocês o conhecem e leram o livro onde estão essas palavras. É Don Chotard, autor de aquele livro A Alma de Todo o Apostolado. E o que ele diz literalmente é: a vida do sacerdote vale o que valer a oração do padre. A qualidade, a vida do padre é o que valer a oração do sacerdote. Então, entende que São José Maria dizia não só aos padres, aos leigos, a todos: a nossa aspiração é ser contemplativos no meio do mundo o dia todo. Estar sempre, de uma maneira ou de outra, com simplicidade, acompanhados por Nosso Senhor, acompanhados por Nossa Mãe Santa Maria, sabendo levantar o coração a Deus, sabendo estar dando graças, pedindo por tantas pessoas, tantas coisas, tantas necessidades. Que bom que nós pensemos essas coisas para poder tirar frutos. E eu termino, como termina praticamente essa passagem do Evangelho, que hoje nos serve de pauta, capítulo 21 de São João. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro, que toda a descrição desse diálogo dá a entender que foram passeando juntos, andando à beira do lago. E andando, de repente Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Realmente é fantástico isto. Simão Pedro está envergonhado porque negou 3 vezes a Cristo, renegou, jurou que não conhecia este indivíduo. Não conheço este homem. E Jesus, uma das primeiras coisas que lhe diz, individualmente, pessoalmente, é: eu confio em você, confio que você será capaz de me amar mais do que todos esses. São Pedro fica envergonhado. Não se deve dizer: sim, Senhor, não tem coragem, e tem toda a razão de não ter coragem. Só diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E depois de ter feito esse ato de amor, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes se repete a pergunta, até que na terceira Pedro já quase chora de pena de que lhe repita isso. Ele diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E volta a dizer: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Tu serás, como é o Papa, pastor dos pastores e das ovelhas. Mas você vê a conexão total, plena, que Jesus quer nos mostrar nesse diálogo. Tens amor a Cristo, então serás bom pastor. Tens amor, guarda as minhas ovelhas. Tens amor, apacenta. Não tens amor, não serás um bom pastor. Acho que bastaria pensar isso, levar isso àqueles tempos de meditação que nós procuramos fazer, para ver de outra maneira, mais profunda ainda, mais bonita, o nosso sacerdócio. O nosso sacerdócio é um ato de amor de Deus para o seu povo. O sacerdócio é um ato de amor de Deus para o seu povo. E nós somos os protagonistas desse ato de amor de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a viver esse amor conscientemente. Senhor, tu sabes tudo. Eu sou um atrapalhado. Eu faço 1000 bobagens. Mas eu te peço perdão e te peço que não te afastes de mim. Que eu possa viver o meu sacerdócio sempre junto da minha mãe Santa Maria, com Cristo, por Cristo, em Cristo.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e disciplinações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. E em Maria Imaculada,